5 tópicos que eu acho que são importantes na hora de você construir uma oferta de sucesso, partindo do princípio de que você é prestador de serviço e 2, você escolheu ajudar o mundo com aquilo que você gosta. E aí a sua jornada é receber muito por essa prestação de serviço, inclusive dinheiro. Então a gente vai partir que isso é um ponto passivo e que nesse momento, nessa live, a gente vai pensar como construir uma oferta de sucesso, como entregar isso para o mundo de uma maneira que muitas pessoas comprem e muitas pessoas se sintam ajudadas ao ponto de colocar dinheiro na sua conta em grande escala, tá bom? A primeira análise que você precisa fazer, das 5 que eu anotei aqui, enquanto você tem 15 segundos aí de carinho pela nossa live, clica aí na setinha e envia para 3 ou 4 amigos empresários e empreendedores, eu vou dizer para você que a primeira coisa é que o seu produto ou o seu serviço, ele precisa ajudar alguém, né? A função, eu acredito que a nossa missão na vida é ajudar, né? A missão do ser humano é ajudar, é fazer algo para alguém ou alguéms no plural, né? A missão de todo ser humano. E a missão da empresa é ajudar alguém especificamente a resolver um problema. Não existe empresa no mercado que tenha lucro ou que tente ter lucro se não for ajudando alguém. Se você tem um restaurante, você ajuda as pessoas com alimentação. Aquela pessoa que não tem tempo de cozinhar, não sabe cozinhar, não quer cozinhar, não gosta de cozinhar, está de passagem, está com fome, e aí você ajuda e recebe por essa ajuda, né, um auxílio financeiro. E é assim com todo o CNPJ. Quando você vai começar um negócio, você precisa perceber, né, o seu nicho, você precisa analisar a sua persona. Quem é a sua persona ou quem é o seu avatar? É a pessoa que você consegue ajudar com aquilo que você está fazendo. Então essa é a primeira análise, né? O seu produto ou o seu serviço, ele ajuda quem? Você precisa saber exatamente quem é que você quer ajudar. Se eu tenho, por exemplo, se eu presto o serviço de babá, eu não consigo ajudar mulheres que não são mães, não fazem parte aí do meu nicho, da minha massa consumidora, não são minha persona, não são meu avatar, independente do nome que você tecnicamente use para fazer essa análise, você precisa saber como é que você, ou o seu negócio, a sua empresa, o seu produto, o seu serviço, está ajudando no mercado, né? Essa é a primeira análise. Se você percebe qual é a ajuda que você está trazendo para o mundo, você começa a valorar isso, e aí eu vou falar do segundo ponto. Para você entregar uma oferta de sucesso, uma oferta aprazível, uma oferta agradável, você precisa ter, primeiro na sua cabeça, um instinto do ser humano que é inato dele, que é um instinto de competitividade. Todo ser humano, ele é competitivo. Nosso cérebro treina a gente para isso. A gente é instintivamente competitivo para manter-se vivo, né? Quando a gente estava lá na época das cavernas, a gente estava sempre alerta, competindo com a própria natureza, com predadores mais fortes e eliminando os mais fracos, às vezes por questão de alimentação. E mesmo que hoje a gente viva numa sociedade civilizada, o nosso cérebro ele ainda tem esses apontamentos primitivos. Então, a gente quando está numa relação comercial, a gente precisa sentir que aquilo é um embate e que a gente está vencendo esse embate, né? A gente fica muito à vontade quando a gente é o mais esperto, quando a gente percebe que a gente sai ganhando e quando a gente está em vantagem. O nosso cérebro, ele meio que descansa e aí a gente sente certa tranquilidade. Então, o que você pode fazer num primeiro momento é dar muito valor agregado ao seu produto, entregar bastante, mostrar valor. E aí eu preciso dar um pause, abrir um pop-up e dizer para você que valor e preço são duas coisas totalmente diferentes. Inclusive, se você entregar muito valor, não importa o preço e a pessoa paga. Vou dar um pause aqui e vou trazer 2 exemplos. Um que nem é meu, é do Érico Rocha e eu acho incrível, que é o exemplo do apartamento em Copacabana. Eu não sei, mas faço ideia de quanto custa, né, uma vaga ideia de quanto custa um apartamento em Copacabana hoje de frente para o mar. O Wendel Carvalho estava morando num desse
quando estava no Rio, ele pagava acho que 7 milhões ao ano de aluguel. 7 milhões ao ano de aluguel. Aí você tem uma base, né? Talvez seja esse o valor da compra, alguma coisa assim. Mas alguma coisa na casa dos milhões. Se hoje, né, você visse um anúncio na internet dizendo apartamento de frente para o mar em Copacabana, vendo valor 300 mil reais. Com certeza, mesmo que você não tenha os 300 mil reais, você vai analisar aonde talvez você consiga 300 mil reais. E de fato 300 mil reais é muito dinheiro, né? Mas nessa oportunidade, comparado ao valor de se ter um apartamento em Copacabana, ele é muito pequeno, né? Então essa é a primeira análise que você deve fazer na hora que você estiver montando a sua prestação de serviço. Né? Você vai criar um pack lá, você pega um papel mesmo, eu faço tudo no papel. Você pega um papel, uma caneta e anota naquele seu produto, e produto eu chamo de produto kit de entrega, tá? Não necessariamente um produto físico que você pega na mão. Se você é um prestador de serviço, o seu trabalho, a sua hora é o seu produto. Então quando eu digo produto, é o pack que você vai entregar para o cliente. O que você tem de entrega? Pega um papel e fala, ó, o cara vai me pagar por isso aqui. Né? Eu vou fazer isso. Faz a lista daquilo que é pertinente dentro do seu mercado. Por exemplo, se eu sou pintor, o cara vai me contratar e eu vou cobrar por metro quadrado. Então eu vou colocar lá, eu vou pintar 1 metro de parede, eu vou levar o meu pincel, eu vou levar minha fita crepe, as minhas lonas para cobrir, tem a mão de obra de desmontar, depois tem a mão de obra de montar, para entregar aquele metro quadrado, talvez a tinta esteja inclusa também, e aí eu vou fazer aquela conta. E aí eu começo a agregar valor. O que eu posso colocar naquele pacote, naquele kit, que vai dar a percepção para o cliente de valor. E quando eu falo percepção de valor, não é no intuito de enganar, né? É no intuito de que o serviço pode ser prestado sem isso, mas com isso fica muito melhor. Essa é a palavra, né? Quando a gente fala, por exemplo, de contratar uma babá, que foi o primeiro exemplo que eu dei, às vezes contratar uma babá é pagar alguém para ficar olhando o seu filho para que ele não fique sozinho ou desacompanhado de um adulto responsável. Mas se em algum momento eu contratar uma babá, por exemplo, que é formada em pedagogia ou psicologia infantil, e que durante o tempo que ela fique com o meu filho, ela promova para eles os jogos lúdicos ou tarefas de enriquecimento intelectual, ao invés de deixar ele 8 horas com a cara no celular, com certeza isso entrega muito mais valor. E aí aquela babá talvez que você pagaria 50 reais a hora, ela cobre 150 reais a hora e você ainda ache barato por conta do valor que ela entrega. Então a primeira análise é você agregar o máximo de valor que você conseguir, né? A gente fala muito de over delivery. O que é over delivery? Vou falar na sequência. Mas você precisa entregar muito mais valor do que o cliente pretende pagar. Então, quando o cara contrata você para pintar esta sala de 3 por 2,5, acho 3 por 3, ele sabe que no final, invariavelmente, a sala de 3 por 3 tem que ser pintada. Aí, partindo dessa premissa, o que você entregar daí para frente está agregando valor. Isso faz com que o cliente pague com mais tranquilidade o preço. Então, isso é uma coisa que precisa ser refletida. Beleza? Segunda coisa que te ajuda nesse ponto, que é o ponto número 3, é over delivery. Se você não sabe o que é over delivery, é entregar muito mais do que o cara espera. Isso não é brinde, isso não é bônus. Brinde e bônus eu coloco lá na hora que eu estou agregando valor, tá? Eu criei o meu pacote, fixei aquilo que é o meu trabalho, que é o que eu estou vendendo, e aí eu vou colocar um kit de bônus, um kit de brinde junto para agregar valor e demonstrar que o preço é menor. E aí eu listo lá para o cliente, no orçamento, na apresentação, na página de venda, na conversa, sei lá, tudo aquilo que vai além do próprio serviço. No exemplo aqui de pintar parede é o que o cara está pagando. O bônus eu vou mandar a minha fita crepe, eu tenho um ajudante que você não precisa pagar, eu desmonto toda a sala e depois eu monto ela de volta, então eu faço a transferência dos móveis.
Que mais? A tinta pode ser por minha conta, né? Eu levo um removedor para de repente limpar madeiras. São exemplos no caso de pintura de parede, tá? E aí over delivery é outra parada. O que é over delivery? É você entregar uma coisa que o cara não esperava, que você já estava pronto para entregar, mas que não foi mencionado, né? Um exemplo de over delivery na pintura. De repente o cara não contratou de você ao pintar a sala. Hivernização que fala, passar verniz, né? Vernização. Vernização, por exemplo, das madeiras, portas e janelas. Me deu essa ideia agora porque a porta é de madeira e a janela aqui também é de madeira. Então, de repente, você foi contratado para pintar a sala e ao chegar você percebeu que vai destoar a janela e a portinha um pouco mais velha da parede que vai ficar nova, zerada e que você está entregando muito valor, muito bônus, muito brinde. Você vai lá no carro, pega o verniz, lixa a parede, lixa a porta, lixa a janela e passa o verniz. Né? E quando o cliente chega, você fala para ele, fala, eu terminei aqui o serviço, aproveitei, fiz a porta e a janela e não vou cobrar nada. Isso é um over delivery, é entregar alguma coisa a mais do que a pessoa estava esperando, tá certo? É diferente de brinde, é diferente de bônus. Então você vai primeiro perceber como é que você está ajudando o mercado, quem é a sua persona, quem que é a pessoa o nicho que você está seguindo, quem é que você está ajudando, e aí você vai precificar, você vai criar o seu produto, e quando eu falo produto, pode ser um produto físico ou pode ser o pack do seu serviço, aquilo que faz parte da sua prestação de serviço, é um produto, tá? E aí você vai listar tudo que faz parte do seu produto e precificar ele. Ponto. Aí aquilo não é o final, ali a gente vai ter uma margem. Como é que eu crio o preço? Você vai somar todo o seu custo e colocar a sua margem de lucro. Fazer uma conta simples, sei lá, 20%, 25%, se basear pelo mercado. A gente teve essa conversa ontem com o Enemon Morel lá no nosso Instagram. Inclusive, vou dar um pause aqui. Todo dia do mês de abril eu estou fazendo live às 19 horas, marca 7. Esse papo comigo lá no Instagram, todo dia com um convidado, às vezes sozinho, batendo um papo com você sobre como é empreender e mostrando na prática sucesso, pessoas que caminharam essa jornada de tentativa e erro e eles estão entregando pra gente só os acertos, qual que é o melhor caminho para você empreender com prestação de serviço. Então segue a gente lá no Instagram também, tá certo? Então você pegou lá e precificou, você fez o seu pack da sua prestação de serviço, tudo que tem a ver com o seu produto e colocou lá, sei lá, mais 20%, mais 25% que é o seu lucro. Fim. Aí a gente vai partir daqui, né? Eu tenho produto e o preço, produto e preço. O que eu vou fazer agora? Eu vou entregar mais, vou aumentar o valor para que o meu preço seja percebido como menor. Porque toda análise de qualidade que o nosso cérebro faz, ela é comparativa. A gente só sabe se alguém é bonito se a gente souber o que é o feio. A gente só sabe que está claro porque a gente conhece o escuro. Então a gente só acha barato aquilo que a gente sabe que é caro. E a gente sabe que não vale a pena, porque a gente sabe que não atende às nossas necessidades, tá certo? Fica atento a esses instintos primitivos de comparação do ser humano. Alto, baixo, longe, perto, parece que não, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando, tá certo? Venda não é sorte. Venda é entregar valor, resolver o problema. Quanto mais você ajudar, mais o cara paga. Na sequência eu falo de escala. Você criou o produto, criou o preço. E aí você vai começar a colocar brindes, bônus e presentes. E no Brasil é muito fácil fazer isso porque o mercado do Brasil é um mercado pobrinho. Pobrinho no sentido das pessoas entregarem muito pouco, né? Aqui no Brasil, fazer a obrigação é excelência. Você que já foi funcionário, que ainda é funcionário, vez ou outra escuta alguém dizendo assim, eu preciso de um aumento. E aí a outra pessoa pergunta, por quê? Porque eu trabalho tão bem, como se trabalhar bem fosse valorar a sua hora de trabalho. Na verdade, trabalhar bem é a sua obrigação, você está sendo pago para isso. Na prestação de serviço é a mesma coisa. Então você tem lá o seu produto que já é de qualidade e o preço que você quer receber por ele. E aí você vai aumentar o valor percebido, o valor agregado. Você vai ver o que você pode acrescentar sem mexer na sua margem de lucro. Sem mexer na sua margem de lucro. Seja qual seja o seu produto e o seu serviço. Inclusive eu vou convidar você a colocar aqui embaixo nos comentários
Qual que é a sua prestação de serviço? Com o que é que você trabalha? E eu prometo comentar todo mundo dando ideias aí de over delivery e dando ideias de como agregar valor. Aqui mesmo nos comentários. Não vou marcar mentoria, consultoria, não vou te ligar nem nada. Você vai comentar e eu comento embaixo. Eu mesmo vou comentar. Faço de sexta-feira. Eu comento aí e vou te ajudar nesse ponto aqui e vou deixar para todo mundo. Se você precisar de ajuda, é só seguir nos comentários aí, com certeza tem um comentário que te ajuda, tá? Passei para o over delivery, então só reforçando e resumindo, over delivery é entregar uma coisa que a pessoa não esperava. Comprei uma dúzia de brigadeiros, a pessoa fez uma dúzia de brigadeiros, embalou uma dúzia de brigadeiros e lá dentro colocou 4 beijinhos. 4 cajuzinhos e mandou um recadinho. Falou, temos também cajuzinhos. Mandei 4 para você experimentar. Over delivery, a pessoa não esperava. Olha só, tem valor agregado, porque a pessoa recebeu mais do que ela pagou, né? Tem a sensação uau. A sensação uau do cliente é muito importante. Ó, fui percebido como uma pessoa especial. E aí, recebi o over delivery. Você ficou, ó, gravado ou marcado na cabeça desse cliente. E aí ele está fazendo experiência, ele está criando branding, está criando marca. Se você está fazendo isso, não esquece. Você precisa registrar a sua marca, senão você está colocando cereja no bolo de outro. Esse é um pop-up, tá? Vamos para o próximo tópico, como criar uma oferta de sucesso. Você precisa criar rapport, você precisa criar conexão com a sua massa consumidora. Eu falo com empresários e empreendedores, principalmente empreendedores que estão começando do zero com prestação de serviço. Então, se eu estacionasse aqui uma Lamborghini, nem tenho dinheiro para Lamborghini, mas vamos supor que eu tivesse. Se eu encostar aqui de Lamborghini e usar um terno de 15 mil reais, eu não geraria conexão com você. Eu não uso porque não tenho mesmo, mas eu não geraria conexão se esse fosse o caso. Porque se eu estou falando com alguém que está começando do zero, com um empreendimento que é prestação de serviço, eu não posso conversar com você de um mundo onde você não conhece, de um mundo que você ainda não alcançou. Se essa comunicação ela ficar muito afastada, ela fica longe da realidade de quem está te ouvindo. E aí o cara acha muito incrível, muito impossível, muito difícil. Porque outra coisa que o nosso cérebro tem dificuldade é de organizar processos em pequenos passos. Isso é uma coisa que eu ensino também, lá dentro da comunidade de dono de verdade. Organizar o cérebro em pequenos passos quer dizer prestar atenção no próximo degrau, prestar atenção no próximo passo. Tem uma frase que eu adoro, que é 1% melhor por dia. Isso quer dizer 365% melhor ao ano. E 300% melhor é muito difícil, porque é eu vezes 3. Mas 1% é muito fácil. Então, treinar o seu cérebro para isso. Quando você mostra uma discrepância muito grande da onde o cara consegue chegar para onde ele está, o cérebro cansa antes de sair. Ele fala, meu Deus, vou nada. Muito longe. Não consigo. Difícil. Porque o nosso cérebro, e uma frase para você guardar na live de hoje, você não é o seu cérebro. Você não é o seu cérebro. Você é uma consciência. Seja qual seja a sua religião, você é um indivíduo energético, espiritual. O cérebro ele é um órgão. Ele é uma peça que faz todo o seu corpo funcionar. É ele que comanda o seu cérebro, né, através da parte de coluna e sei lá como é que funciona essa parada que eu não manjo de medicina, mas é ele que controla. E ele tem duas funções na vida, né? É te manter seguro e economizar energia. Então ele sempre vai avisar para você, te manter vivo, né? Te manter seguro e economizar o máximo de energia. Então ele vai manter você sempre na zona de conforto, no quentinho, no gostosinho, no legalzinho. Então toda vez que você mostrar uma coisa para ele que é muito difícil, muito afastada, ele não vai querer. Com o seu cliente, você precisa avisar o cérebro dele que não está longe, que é só um passo, que está pertinho, que é só estender a mão. Então é criar rapport, mostrar para o cara que você fez. É o que eu faço aqui. Eu comecei do zero. Eu trabalho com prestação de serviço há 20 anos. O meu primeiro escritório eram 2 pessoas e um notebook e um telefone, que era aquele telefone residencial. Hoje em dia a gente usa PABX em nuvem, mas era aquele de fiozão mesmo. E aí, enquanto um usava o computador, outro usava o telefone, depois a gente invertia. Né? E aí a gente comprou o segundo computador, o terceiro, e a gente foi escalando, e hoje são 2 escritórios, graças a Deus. Passamos pela pandemia, e eu tenho certeza que você também tem dificuldade no seu negócio,
Muitas vezes você dá 3 passos para frente e 1 para trás e tá tudo bem. Qual que é o nosso trabalho aqui? Diminuir os passos para trás. Entregar para você os passos para trás que eu já dei e que outros colegas mentores que vão estar lá na comunidade Dono de Verdade estão entregando para você, dizendo, não vai por aí que eu já fui e deu errado. Então você vai pegar um caminho muito mais certo, muito mais assertivo. Por que eu parei hoje 30 minutos para falar de oferta de sucesso? Porque eu tenho certeza que você está ajudando o mundo com prestação de serviço. E talvez você não esteja entregando como você espera, não esteja precificando como você espera, as pessoas não estejam comprando como você espera. Então pega essa live, depois que eu postar ela, e assiste ela de novo, estuda, escreve, anota, que com certeza vai dar certo. Isso é uma aula, tá bom? Então, rapport é você estar junto com a pessoa, você tá no mesmo nível. E aí passou um carro de som. É você tá no mesmo nível, você tá conversando com a pessoa dentro da mesma comunidade, da mesma massa consumidora, do mesmo nicho, né? Eu falo muito bem com o prestador de serviço, porque eu sou prestador de serviço. Eu falo muito bem com quem começa do zero, porque eu comecei do zero, né? E às vezes a gente tem a impressão que a gente é o alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. E não é. Mercado é mercado, negócio é negócio, cérebro é cérebro, a pessoa é pessoa. Você só precisa encontrar as suas pessoas. Então, 2 temas que você precisa estudar, e a gente pode até, eu tenho um vídeo falando disso, mas a gente pode fazer uma live sobre isso, over delivery e rapport. Over delivery é entregar uma coisa que o cliente não esperava dentro do seu pacote, tá? E rapport é criar conexão, que é muito importante com a sua massa consumidora. Ele tem que ver em você o futuro ele. É desse jeito que eu quero estar, é assim que eu quero ser, ou é esse caminho que eu quero trilhar. No meu exemplo, o Carlos está indo na frente, e aí ele vai me avisar qual que é o caminho bom, qual que é o caminho ruim, para eu errar menos. É para isso que eu tô aqui, tá certo? Outra coisa que é importante, que a gente sempre fala, é tráfego pago, né? Eu não faço a diferenciação de marketing digital. A vida digital, a vida na internet, nas redes sociais, ela é uma ferramenta para você divulgar e escalar a sua informação. Então, antigamente, e eu sou de antigamente, né? Eu sou tiozinho. Antigamente, quando você ia começar um negócio, a primeira coisa que você fazia era, vou fazer panfletos, vou fazer encartes, né? Aí eu vou anunciar na rádio, vou procurar o jornal da minha cidade, vou comprar lá meia página, 1/4 de página. Hoje, esse trabalho de divulgação, de chamar a atenção das pessoas, é feito através da internet, em N redes sociais. Eu tô em 8. N redes sociais. Você pode estar aqui no YouTube, você pode estar no Instagram, que eu acho a melhor delas, você pode estar no TikTok, pode estar no Quai, pode estar no Spotify, se você for músico, né? Então, procurar uma rede social que seja a sua casa, você pode estar em todas elas, Eu gosto muito do YouTube para gravar as nossas aulas, e eu acho que a minha casa é o Instagram. O Instagram é o lugar que eu gosto mais de estar pessoalmente. Tem uma outra rede que eu gosto muito, que é o Quai, aquela eu gosto bastante. Mas eu acho que a nossa casa é o Instagram. Então você escolhe um lugar para ser a sua casa. E todas as redes você pode replicar as postagens, que hoje é o que a gente faz. A gente aparece em todo lugar, mas a gente aparece com a mesma postagem em todo lugar, que é para você sempre me ver. Né? Eu quero sempre estar perto de você, trazendo informação e dica de valor para você nas redes, para você entender qual que é o caminho de empreender do zero com prestação de serviço. Entender também a necessidade do registro de marca, que é uma coisa muito importante, uma proteção jurídica para tudo isso que você está construindo. Tá certo? Então eu acho que é importante você falar, quando a gente está falando de oferta de sucesso, a gente pensar em tráfego pago, porque de nada adianta eu ter a prestação de serviço, eu mirar esse nicho específico, eu criar valor com bônus e brinde, eu entregar um over delivery, né? Eu saber claramente quem é o meu nicho e criar rapport com essa galera, mas eu não escalar, eu não conseguir chegar para mais pessoas, tá? E venda é questão de número. Se eu estou falando com 100 pessoas e vendendo 2, eu estou tendo 2% de conversão. O que eu preciso fazer para vender 20? Vou falar com 100, falar com 1.000, falar com 10.000, falar com 100.000. Aí eu vou sair de 2 para 20, de 20 para 200, de 200 para 2.000. Não é matematicamente correto, porque quanto mais a gente aumenta a escala, menor é a conversão.
mas a redução ela é ínfima. Então, eu acho que tráfego pago faz parte de construir uma oferta de sucesso, porque existem vários pontos de vista para o que é sucesso. Uma oferta de sucesso para o cliente é receber mais valor do que ele vai pagar. Uma oferta de sucesso para quem está prestando o serviço é ajudar o máximo de pessoas para poder receber o máximo de ajuda financeira, de retorno, de dinheiro, de pagamento. Então, oferta de sucesso, ela tem dois pontos de vista. E é um erro a gente entender, e muita gente no mercado entende isso, que para alguém ganhar, alguém tem que perder, né? Durante muito tempo a gente entendia o mundo comercial como eu preciso dar alguma coisa para pegar o dinheiro dele. E não é verdade, né? Você está entregando alguma coisa de tanto valor que a pessoa não vai perder o dinheiro, ela vai te dar o dinheiro, ela vai pagar pelo serviço, ou ela vai economizar tempo, economizar vida, economizar atitude, e para isso ela vai te entregar um pouco do dinheiro que ela tem. Esse tipo de raciocínio, se ele entrar na sua cabeça de início no empreendedorismo, de começo no que você está fazendo, embora o resultado ele venha a médio e longo prazo, Carlos do céu, eu tenho conta essa semana para pagar, eu não tenho médio e longo prazo. Existem atitudes que você pode tomar de curto prazo. Elas não escalam, elas te ajudam, né? Mas elas não escalam. A grande escala, ela vem na construção de uma vida profissional. Eu queria demais ter os clientes que eu tenho hoje há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu penava que nem um cachorro de rua para falar com duas pessoas, falar com 10 pessoas e convencer duas, né? Mostrar o meu produto e convencer ele da qualidade, da minha prestação de serviço e da necessidade do registro de marca. Eu queria ter há 20 anos atrás a carteira de clientes que eu tenho hoje, mas isso não é possível, isso é uma construção que vem através principalmente do valor que você entrega. Porque aquele cara que você entregou muito valor, que de repente você entregou um over delivery, às vezes tem cliente que chega aqui, conversa comigo, faz uma indicação, o cara é parente, eu vou e faço a minha prestação de serviço de forma gratuita. Tem gente que não concorda com isso, fala que se é a sua profissão, mas não, quando eu digo a palavra gratuita, não é que saiu de graça. Se você parar e analisar, nada é de graça, não existe almoço grátis. É que em alguns casos, e isso você pode levar para o seu nicho também, em alguns casos, compensa mais eu não receber o dinheiro. Porque a médio e longo prazo, eu vou receber mais do que dinheiro. Então, atenção empreendedor, você que está construindo um negócio do zero, você precisa ter muito claro na sua cabeça o que é que você está construindo a médio e longo prazo. Porque a médio e longo prazo, o sucesso é mais do que dinheiro. Porque aí ele traz para você escala. Ele traz para você, talvez, atingir algumas camadas, algumas faixas do seu nicho, que talvez você não chegaria a curto prazo, nem colocando dinheiro de tráfego. Então, o tráfego é importante para você ser visto. Mas o valor agregado, o rapport e o over delivery, eu acho que são os 3 tópicos mais importantes para você pensar, estudar e colocar quando você estiver criando o seu pack de prestação de serviço. Eu gosto de chamar de pack porque quando a gente fala produto, a nossa mente remete diretamente a alguma coisa física. Mas a sua prestação de serviço é um produto, a sua hora também é um produto. Obrigado pelo carinho.